Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, um grande prazer ter a sua audiência nessa sexta-feira, dia 4 de abril. Sextou, hein? Sextou, meus amigos, olha só, maravilha, finalmente chegou o final de semana. Tão aguardado final de semana aí, né? Todo mundo esperando chegar logo o final de semana pra poder dar aquela descansada, dar aquela saída, dar aquele beijinho na boca, né? Quem aí vai dar aquele, ó, aquela bitoca final de semana? Muita gente, né? Muita gente. Pera aí. Era transante aí, né? Ó. Bom, pessoal, vamos aqui para a edição de hoje, edição dessa sexta-feira. Na edição de hoje, vou comentar sobre a rodada de ontem. Né? Tivemos uma rodada com poucos jogos, foram apenas 6 jogos descendo na quinta-feira. Porém, tivemos muito jogo bom. Muito jogo bom, tivemos algumas ótimas atuações individuais, inclusive uma atuação individual inédita, né? Giannis resolveu fazer história na quinta-feira. Daí eu vou comentar sobre todos os jogos. Vou comentar também sobre a questão de Ja Morant. Né? Demorei muito para falar sobre, mas com a notícia que saiu hoje de que ele vai ser multado pela, né, comemoração dele ali, né, de arminha, não tem jeito, eu vou ter que falar sobre. Não queria, tá? Sendo bem sincero, não queria falar sobre essa parada do Ja Morant, sobre essa comemoração dele, porque, cara, sendo sincero, mano, é um puta porre falar sobre isso. É um puta porre. Inclusive, já vou aqui rodar a vinheta. Já vou aqui, rapaziada, já vou começar falando sobre essa parada, porque, mano, assim, vocês sabem qual que é a minha opinião sobre essas paradas do Ja Morant. Eu acho que ele realmente não tem muita noção da influência que ele tem nas crianças, na galera jovem que acompanha a liga. Eu acho que o Ja Morant também não tem... Assim, claramente ele acha que as ações dele não tem consequências. Ele acha que tudo que ele faz tá certo, tá de boa. E eu realmente, cara, eu acho que falta sim muita maturidade pro Ja Morant. Eu achei que ele ia amadurecer depois de tudo que aconteceu, da suspensão e tal. Mas durou o quê? Durou meses. Depois aí, né, ficou ali 2, 3 meses ali bonitinho, fazendo as coisas certinhas, só focando em jogar. Mas durou pouco. Nessa temporada ele já voltou a fazer as coisas dele lá. E agora, né, essa parada de comemorar dando tiro. Dando tirinho, né, dando tirinho. Eu acho tudo isso um porre, eu acho que é um saco falar disso, porque acaba que, ao invés de falar sobre o que importa, que é o basquete do Ja Morant, que ontem inclusive jogou pra caralho contra o Heat, decidiu o jogo, jogou muito, a gente acaba não falando do basquete, a gente acaba não dando holofote pro basquete do Morant, porque tem essas outras coisas acontecendo, meio que roubando o holofote que era pra ser dado pro que importa mesmo, né? Então, eu não queria falar sobre, eu não queria comentar sobre, mas como saiu a notícia de que ele foi multado pela comemoração, saiu a notícia hoje de que ele vai
ter que pagar 75 mil dólares, não é? É, aqui, ó. Vai ter que pagar 75 mil dólares por conta disso aqui, ó. Ó. Meteu a bolinha de 3 e, ó. Meteu a arminha. Ele já havia feito isso contra o Warriors. Ele já havia feito essa comemoração antes também. Não é que, começou agora. Não, ele já havia feito essa comemoração em outros jogos nessa temporada. Mas aí, depois do caso no jogo contra o Warriors e depois do jogo de ontem, a NBA decidiu punir. Até porque, segundo informações, a NBA entrou em contato com o Ja Morant depois da comemoração ali contra o Warriors. Pediu pra ele não fazer de novo, ele foi lá e fez. Então, acho que essa punição, essa multa, foi muito por conta disso. Da Liga já ter investigado, da Liga já ter falado pra ele não fazer, e ele foi lá e fez de novo. Por quê? Porque ele quer. E porque, de novo, na cabeça dele, isso não tem nenhum problema. E sendo sincero, na boa, eu acho a comemoração... Irmão, o cara comemora do jeito que ele quiser, tá? Comemora do jeito que ele quiser. Inclusive, o Ja Morant não é o primeiro a comemorar assim. A comemoraçãozinha ali do Mikal Bridges, que ele mete aqui, também é uma arminha. Ontem no jogo do Warriors, o Podziemski meteu uma bola de 3 e também meteu uma arminha. O LeBron tinha uma comemoração também, que ele carregava a arma e tal, e pá, botava no bolso e pá. Então não é que o Ja Morant é o primeiro a comemorar com a arminha. Então, a comemoração em si, eu acho, irmão, foda-se, comemora do jeito que quiser. O ponto é, e aí é onde eu acho que os defensores do Ja Morant não entendem muito bem. Uma coisa é o Mikal Bridges comemorar assim, metendo a arminha. Você pode falar, pô, mas a comemoração... é a mesma comemoração, beleza. Mas o Mikal Bridges, ele não apareceu num vídeo segurando uma arma de verdade. Entendeu? Fazendo graça com os amiguinhos. O Mikal Bridges, ele não foi processado por ameaçar um adolescente. O LeBron também comemora assim. Mesma coisa. Você já viu o LeBron aparecendo num vídeo segurando a arminha? Pagando de bandidão? Não. O Ja Morant já. O Ja Morant, ele já apareceu num vídeo com a arminha, brincando. E ele foi suspenso por isso. Ele foi suspenso por isso. Então, sim, existe uma diferença entre o Ja Morant fazer essa comemoração e o Mikal Bridges fazer essa comemoração. Mas aí tá punindo só porque é o Ja Morant. Sim, é porque é o Ja Morant. Porque é o cara que já foi suspenso antes por, fora da quadra, ficar, né, brincando de arminha, ficar brincando de gangster. Então sim, é porque é o Ja Morant. Aí você pode falar, não, mas aí, Luiz, é injusto, você não acha? Você não acha que a NBA tá sendo injusta com o Ja Morant? Porque, pô, por que pune o Ja Morant e não pune jogadores que, né, agridem mulheres, né? Cara, assim, pra mim, no mundo ideal, todo mundo é punido. Todo mundo é punido. Pra mim, um jogador que fica pagando de gangster fora das quadras e fica postando, pra mim ele tem que ser punido. Assim como o cara que espanca a mulher dele, tem que ser punido. Pra mim, tem que ser punido os dois casos. No mundo ideal, tem que ser punido todo mundo. Agora, você justificar um erro com outro, do tipo, não pode punir o Ja Morant, por que não puniu... Vou falar o nome. Não puniu o Kevin Porter. Não puniu o Miles Bridges. Por que pune o Ja Morant e não pune os outros? Aí é um argumento que é foda. Meio que é justificar um erro com o outro. Entendeu?
concordo que é muito mais grave o cara espancar a mulher dele. Muito mais grave. Muito mais grave. Mas isso não muda o fato de que, pra imagem da liga, ter um jogador pagando de gangster com arminha também é um problema. E tem um outro ponto. A liga quer que o Ja Morant seja o rosto da NBA. A liga enxerga o Ja Morant como uma possível cara da liga pro futuro. E aí não pega bem pra liga que um jogador que pode ser a cara da NBA fique fazendo esse tipo de coisa. Não é uma imagem legal. Não é uma imagem legal. Pra um cara que a NBA gostaria que fosse meio que o garoto propaganda. Não é legal pra NBA. Entendeu? Então eu acho que é importante entender o contexto. Ah, tá punindo só porque é o Ja Morant. É porque é o Ja Morant mesmo. Sim, tá. É por conta do dele. Por quê? Porque ele tem histórico. Mikal Bridges tem histórico de ficar pagando de bandidinho? Não tem. Não tem. O LeBron tem? Não tem. É por isso que eles não foram punidos e o Ja Morant foi. E é importante também compreender, gente, que a NBA é uma empresa. E como empresa, a NBA tem todo o direito de punir o que ela acha válido passivo de punição. Ainda mais depois de já ter pedido pro cara não fazer isso. Você tá no seu serviço. Aí você faz uma coisa que seu chefe não gostou. Seu chefe chega e fala: ô fulano, faz isso mais não. Faz isso mais não, pega mal pra empresa. Se puder não fazer isso, não faz. Aí você fala: beleza, ó, não vou fazer. Confia, não vou fazer mais. Não vou fazer mais, me transformei, sou um novo homem, não vou fazer mais. Tá, uma semana você vai lá e faz a mesma coisa. Porra. Aí é foda, né? Aí o seu chefe não pode te punir? Pode. Porque ele acha errado o que você fez e ele já tinha te avisado antes que não era pra você fazer de novo. Você foi lá e fez. Punido. Punido. E no caso do Ja Morant, é uma loucura, porque, né? Num dia, assim, foi o quê? Coisa de menos de 24 horas, né? Ele foi lá, foi avisado pra não fazer mais a comemoração. No outro jogo ele já faz de novo. Aí ele tá pedindo, né? Aí ele tá pedindo. Então, assim, eu entendo a NBA punir, cara. Eu entendo a NBA punir. A NBA pode punir. A NBA pode punir. Ah, tá pegando no pé do cara. Irmão, não é como se o Ja Morant não tivesse feito nada também, né? Ah, mas... gente, não é só pela comemoração. Não é só pela comemoração. É pelo pacote. É pelo contexto. É pelo histórico. É por isso que a NBA tá punindo ele. É por isso que a NBA tá multando ele. Entendeu? Repito, a comemoração isolada... foda-se. O problema é que dentro dessa comemoração tem todo o histórico dele. Tem o vídeo dele com a arma. Tem o vídeo dele lá no clube de strip. Entendeu? Tem tudo isso. Tem aquele caso ali, né, que saiu, que nem sei que fim deu, mas de que os amiguinhos do Ja Morant tinham ameaçado, né, jogadores do Pacers, se não me engano. Tem tudo isso. Tem a suspensão que ele tomou. Tem a NBA falando pra ele não fazer mais. O Adam Silver foi na casa do Ja Morant falar com ele. Falou: ô, Ja Morant, você é um exemplo pra criançada, não fica fazendo essas coisas. Tem tudo isso imputado nessa comemoração. Então, de novo, cara, é um porre ficar falando disso. É um porre. Entendeu? Mas, infelizmente, é notícia. Eu tenho que comentar. Eu tenho que vir aqui falar
tudo que eu já havia falado na época da suspensão dele. E por que eu tô fazendo isso? Porque ele não aprende. Porque ele não entende. Na cabeça dele não tem problema. Na cabeça dele... eu tô sendo injustiçado. Não é injustiçado, meu amigo. Você tá numa empresa, você tá numa organização, você tá na NBA. NBA tem regras. Você fez algo que desagradou a empresa. A empresa foi lá e falou, não faz mais. Você foi lá e fez. A NBA foi lá e, tá punido, suspenso. Aí você volta da suspensão, dá uma entrevista falando, não, vou mudar meus hábitos, vou mudar minha cabeça, não vou ser mais esse cara. Aí passa um tempo, você vai lá e, faz de novo. O Ja Morant não é vítima, gente. O Ja Morant não é vítima. O Ja Morant é um funcionário de uma empresa que recebeu uma chamada pra não fazer tal coisa e ele continua fazendo. Aí a pergunta é, ele vai continuar fazendo? Se ele continuar fazendo, a NBA vai continuar punindo. E aí uma multa vai virar o quê? De novo uma suspensão. E aí de novo ele vai prejudicar o Memphis. Vai prejudicar o time de novo porque ele não consegue se segurar, ele não consegue amadurecer. Sabe o que vai acontecer uma hora? O Memphis vai cansar. Uma hora o Memphis vai cansar. O Ja Morant é craque? É craque? Cara, ele é absurdo. Mas uma hora cansa, né? Uma hora cansa. E o que me pega, cara, é que por conta dessa total falta de maturidade, essa total falta de cabeça do Ja Morant, mano, ele acaba perdendo muita coisa, porque, assim, sinceramente, cara, era pro Ja Morant ser ser uma das figuras do esporte mais midiáticas do mundo. Porque ele tem tudo, cara. Ele tem o basquete, ele tem o estilo, ele tem carisma pra caralho. Era pra ele ser, velho, uma figura do esporte absurdamente midiática. Só que ele não consegue. Por quê? Porque ele se auto-sabota. Ele se auto-sabota. Ah, Luiz, mas isso é muita frescura, é muito mimimi, né? Gente, você pode achar mimimi, você pode achar frescura, mas é o mundo que a gente vive. No mundo hoje, não é bem visto o cara ficar fazendo arminha. Não é bem visto. Tanto que a NFL proíbe. Se o cara faz isso na NFL, ele é punido. Não é só a NBA, a NFL também. Hoje em dia, uma grande liga do tamanho da NBA, ela tem sim que se preocupar com a imagem que passa para os jovens. E não é uma imagem legal o cara ficar fazendo arminha. O cara sair em vídeo com arma na mão. Eu sei que isso aconteceu há um tempo atrás, beleza, mas você entende o ponto? Você entende que várias crianças que são fãs do Ja Morant vão repetir as coisas que ele faz? Porque criança é assim, gente. Criança repete o que os ídolos delas fazem. Da mesma forma que as crianças repetem uma comemoraçãozinha aqui e tal, ai, do Carmelo, do LeBron, enfim. As crianças também, né, repetem, acham que é maneiro ficar fazendo arminha e ficar brincando de arminha de verdade. Tem as crianças que acham que é maneiro. E por que elas acham maneiro? Porque o Ja Morant acha maneiro, pô, o Ja Morant faz. O Ja Morant é rico, milionário, tá na NBA. Porra, se ele tá fazendo, eu vou fazer também, pô. Ué, por que não? Então, no fim, cara, tudo isso só acontece porque falta maturidade pro cara, mano. Falta maturidade pro cara. Isso só atrapalha ele. Atrapalha ele em questões contratuais, de, pô, era pro tênis do Ja Morant ser o mais vendido da NBA. Pelo carisma que ele tem. Não é. Por quê? Porque muita gente tem antipatia com ele. Era pro Ja Morant tá no time que foi campeão olímpico agora. E por que ele não foi? Né? Quando a gente fala dos próximos caras que vão liderar o Dream Team,
No mundo ideal, era pro Ja Morant ser um desses caras pra liderar a seleção dos Estados Unidos na próxima Olimpíada, em Los Angeles. Só que existe uma chance real dele não ir. Por quê? Pela imagem dele. Entendeu? Ah, mas isso não deveria influenciar. Ok, mas influencia. Mas influencia. É assim que o mundo funciona hoje em dia, gente. Você precisa ter uma boa imagem. E o Ja Morant não se preocupa com a imagem dele. Falta uma assessoria nesse cara. Falta alguém pra... Tá ligado? Fala, ô. Você não tá... Você tá na NBA, meu amigo. Você é um jogador da NBA. Você é um exemplo pra várias crianças. Você é um exemplo pra muita gente. Então vamos começar a se comportar? Vamos começar a focar? Porque uma hora você vai ser suspenso de novo. E aí você vai fuder seu time de novo? Que franchise player é esse? Que não liga pras consequências dos atos dele pro time? Foda, né? Então, sinceramente, cara... Eu realmente, cara, assim, eu torço muito, gente, pro Ja Morant em algum momento ele amadurecer, porque eu não aguento mais ficar falando disso, cara. É um saco, mano. Um saco, velho. Porque eu queria estar falando do basquete dele. Eu queria estar falando do jogaço que ele fez. Mas não, tô aqui há 20 minutos falando sobre essa comemoração dele. E não tem como não falar, porque é notícia. Enfim, cara. Tá multado e, sinceramente, se ele não parar de fazer, ele vai ser multado de novo, até ser suspenso. E se você me perguntar, Luiz, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai parar de fazer? Não vai. Porque pra ele tá tudo certo, pra ele não tá errado. E não tem ninguém no ciclo dele pra falar que ele tá errado. Tem ninguém. Não. E vai ter gente falando, ah, Luiz, mas isso é muita hipocrisia, porque nos Estados Unidos as armas são liberadas, blá, 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 blá. Isso não tem nada a ver, meu amigo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pô, gente, pelo amor de Deus. E tem certeza, vai ter gente soltando esse argumento aqui nos comentários. Vai falar, não, mas é hipocrisia, porque nos Estados Unidos a arma é liberada, papapá, 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 tal. Mas o ponto não é esse, gente. O ponto é a imagem que ele passa. O ponto é a imagem que ele passa para as crianças que acompanham. O ponto é que a NBA já pediu para ele não fazer tal coisa e ele continua fazendo. Entendeu? Você vai lá na casa do... Você vai na casa dos seus pais. Você vai lá e caga no chão da sala. Sua mãe chega e você fala, ô, para de cagar no chão da sala. Aí você vai lá e caga no chão da sala de novo. Sua mãe fala, ó, se você cagar de novo, eu vou te tirar de casa. Aí você vai lá e caga de novo no chão da sala. Aí sua mãe tira você da casa e você vai falar, pô, não, mas foi injusto demais comigo, porra. Que injusto, todo mundo caga. Por que vai tirar? Entendeu? Porra, caralho. É difícil de entender, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. A Morant tá suspenso de novo e... Se não parar de fazer a comemoração, vai dar ruim. Vai dar ruim. E sabe quem vai sair prejudicado com isso? Primeiro ele e segundo o Memphis. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Enfim. Tiramos o elefante da sala. Vamos agora falar sobre a rodada. Vamos agora falar sobre basquete, que é o que eu gosto de falar, né? Gosto de falar de basquete. Vamos lá então, gente, ó. Vamos começar aqui com o primeiro jogo da rodada. O jogo que abriu a rodada de ontem. Que foi Magic e Wizards. O Magic bateu o Washington Wizards por 109-97. Paulo Banchero teve uma baita atuação de 33 pontos, 18 rebotes e 8 assistências. Jogou demais o Banchero. E aí ele liderou o Magic para essa vitória. O Magic chegou a 38 vitórias na temporada. E o Wizards a 60 derrotas, ó. Finalmente... Washington Wizards bateu 60 derrotas, olha aí que número maravilhoso. 32 derrotas em casa, hein? Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Aí na sequência a gente teve o Bucks batendo o Philadelphia por 126-113. Esse que foi o jogo que ficou marcado, né?
pela atuação histórica do Giannis. O Giannis conseguiu nesse jogo colocar números inéditos na história da NBA. O Giannis se tornou o primeiro jogador na história a marcar 35 pontos, 17 rebotes e 20 assistências no mesmo jogo. Nunca vimos essa statline. Já vimos um 30-20-20 do Jokic. Mas nunca vimos um 35-17-20, cara. Então, uma atuação inédita. Maior número de assistências da carreira do Giannis. Antigamente o recorde dele era 16. Antigamente, né? Antes, né? O recorde dele era 16 assistências. Ontem ele bateu, chegou a 20. E uma atuação bizarra, cara. Uma atuação bizarra. Sobre a vitória em si do Bucks. Começo de jogo não foi muito bom, né? O Sixers chegou a abrir 17 de vantagem. Mas aí depois o Bucks se encontrou, o Giannis começou a dominar. E aí conseguiu administrar muito bem o restante do jogo, depois de virar ali no segundo quarto. E o Giannis foi absurdo, assim. O Giannis, ele é um absurdo, né, cara? Acabou que o MVP, a discussão do MVP, ela ficou muito centralizada no Jokic e no Shai. E vai ficar centralizada nos dois até o final. Só que é muito importante enaltecer o que o Giannis está fazendo nessa temporada, cara. Sim, é muito louco, mas é aquilo, mano. Se o Giannis se o Giannis metesse esses números em qualquer outra temporada sem ser essa, ele seria o MVP. Ele seria o MVP. Talvez não pela campanha do Bucks, mas com certeza ele estaria muito mais forte na disputa. A questão é que nesse ano a disputa tá muito centralizada em Jokic e no Shai. E infelizmente vai acabar que não iremos falar tanto sobre a temporada do Giannis, mas é absurdo o que esse cara tá fazendo. Mano. E é absurdo o que ele faz. Né? O Giannis, ele é sim um talento geracional. A gente não vai ver um Giannis tão cedo, cara. E a gente tá falando de um cara que tá aprimorando o seu jogo. É um cara que melhorou o arremesso. É um cara que tá sempre evoluindo. E isso é o que me faz admirar muito o Giannis. Porque ele não é um cara acomodado. O Giannis, ele poderia muito bem se manter fazendo as mesmas coisas que ele já faz. Porque se ele mantivesse aquele mesmo estilo de jogo, de puro físico, pura infiltração, sabe? Ele continuaria sendo um dos melhores jogadores da liga, continuaria sendo candidato a DPOY todo ano, candidato a MVP todo ano, ele continuaria. Mas não, ele quer melhorar, ele quer sempre melhorar. E aí ele vai, melhora o arremesso, melhora o lance livre, começa a melhorar arremessando de fora, começa a melhorar a criação de arremesso. E aí esse Frankenstein vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais assustador, cada vez mais imparável. E assim, eu tô muito ansioso pra ver a versão final do Giannis, porque ele ainda não tá na sua versão perfeita. Eu tô muito curioso pra ver como que vai ser o Giannis com... Ele tá com quantos anos agora? Ele tá com 30. Tô curioso pra ver o Giannis de 33 anos. Como é que vai ser o Giannis com 33 anos? Que jogador que vai ser o Giannis com 33? Porque ele não para de evoluir, ele não para de melhorar, mano. Ele não para de melhorar. Então é um cara bizarro, é um cara geracional e é um jogador inacreditável. O Giannis é inacreditável. Bizarro. Bizarro demais. Puta que pariu. Que jogador, mano. Que jogador. E é uma pena que, de novo, ele não vai brigar por título. É uma pena, cara. Um cara desse, ele deveria, cara, brigar por título todo ano, mano. É um crime um cara desse não brigar por título. Pra mim é inadmissível que o Giannis não tenha voltado pra uma final de conferência depois de ter sido campeão. Vocês têm noção disso? Que desde 2021 o Giannis não foi pra uma final de conferência de novo? E é por isso que eu
que eu realmente acho que ele vai embora, mano. Ele vai sair de Milwaukee. Porque ele sabe que ele tá perdendo tempo. Ele sabe que ele tá desperdiçando o auge dele. Ele sabe, mano. E sinceramente, ele tem que fazer isso mesmo, mano. Ele tem que fazer isso mesmo. Desculpa a torcida do Bucks, mas é o que ele tem que fazer. Porque, vamos lá, vamos imaginar que o Giannis se mantenha no Bucks e nunca mais seja campeão. A gente vai olhar pra trás, vai olhar pra carreira do Giannis e falar: jogou muito, marcou geração, marcou uma época, mas ele foi menor do que ele poderia ser. É o que a gente vai falar. Se o Giannis terminar a carreira dele com só um título, ele vai ser menor do que ele poderia ser. É muito pouco pro potencial dele. É muito pouco. Muito pouco. É muito pra outros jogadores. Pro Giannis é pouco. Por quê? Porque ele tem potencial pra conquistar muito mais. Porque ele é muito acima. Ele é muito diferente. Ele é muito dominante. E ontem a gente viu isso. Ah, mas era um Sixers fraco. Quantos jogadores enfrentaram esse mesmo Sixers? E quantos colocaram esses números do Giannis? Ninguém. Eu não venho desmerecer. Foi uma atuação histórica, bizarra, de um cara bizarro, de um cara histórico que é o Giannis. Um dos grandes da geração. E um dos caras que... Cara, não tem como. É um dos maiores da história, velho. Tem muito pra onde correr, não. Tem muito pra onde correr, não. Aí na sequência a gente teve o Minnesota vencendo o Brooklyn Nets por 105-90. 45ª vitória do Minnesota. Vitória bem importante, né? Até porque o Warriors também ganhou. Então era importante o Minnesota ganhar pra se manter ali, né? Coladinho. Gobert foi o destaque com 21 pontos, 18 rebotes. Anthony Edwards também fez um ótimo jogo. E aí os dois lideraram o Minnesota pra vitória. Brooklyn teve o Claxton como destaque, mas não adiantou de nada. 52ª derrota do Brooklyn. Aí a gente teve Memphis e Miami. Jogaço. Jogo bom pra caramba. Jogo muito equilibrado. Uma disputa, um duelo muito bom entre o Moran e o Tyler Hero no segundo tempo. Os dois que fizeram o primeiro tempo fraco, fizeram o segundo tempo maravilhoso. O terceiro quarto foi um show, os dois. Um show. E no fim, foi um jogo decidido pelo Ja Morant, né? Ja Morant, faltando ali, né, poucos segundos pro jogo acabar. Vou mostrar aqui o lance pra vocês. Faltando aqui 6.9 pra acabar. O jogo empatado, 108-108. Ele pega a bola. Jogo em Miami, tá? Casia Center. Deixa eu ver se tá dando. Se eu não tô atrapalhando, deixa eu botar a câmera. Ele vai pra cima do Kelewar. Consegue a separação de forma maravilhosa. Taca a bola. E game winner. Buzzer beater. Vitória do homem. Vitória do Memphis, né? Com game winner do homem. Jogada absurda. Game winner absurdo. Uma atuação fantástica de 30 pontos. Mas, infelizmente, essa atuação, esse jogaço, ele foi deixado em segundo plano pela comemoração da arminha do Ja Morant. E é isso que eu falo, cara. A gente acaba falando muito pouco sobre o que realmente importa em relação ao Ja Morant. Que é o basquete, que é que ele joga pra caralho, que é que ele é um dos grandes talentos da NBA. A gente acaba falando um pouco disso porque ele não deixa a gente focar nisso. A gente quer falar do basquete do Ja Morant, só que ele não deixa. Porque ele faz tanta merda, tanta coisinha besta, que a gente tem que falar das coisinhas bestas. E às vezes a gente esquece do quão bizarro ele é. Ele é bizarro de bom. Ele é capaz de fazer esse tipo de jogada. Fora de casa, enfrentando um Miami quente, um Miami jogando bem, ele vai lá e ganha o jogo. Quebra a sequência de derrotas do Memphis. É por que a gente não fala disso? Por que não tem tanta gente falando disso? Porque ele... Porque, assim... Parece que ele adora... encobrir as coisas boas que ele faz. Parece que ele gosta de só mostrar, né?
esse lado imaturo, esse lado marrento, esse lado, sabe? Não é legal. Que não é o que tem que aparecer. Tem que aparecer esse lado dele. Clutch, decisivo, jogando pra caralho. É isso que tem que aparecer. Mas ele não deixa. Ele não deixa. É impressionante. Mas enfim, jogou pra caralho, ganhou o jogo pra Memphis. Memphis chega 45 vitórias, também uma vitória importante pra se manter ali no bolo com Warriors, com Minnesota. E o Heat sofre a derrota, a 42ª derrota, mas segue numa fase boa. Perdeu, mas assim, perderam um detalhe. Tyler Hero jogou pra caralho, 35 pontos. Mas no fim, venceu o Memphis. Aí o Blazers venceu o Toronto por 112-103. Shaedon Sharpe foi o grande destaque com 36 pontos. Vitória importante porque a diferença agora do Blazers pra galera ali de cima, pra galera do play-in, é de só um jogo. É de só um jogo. Ele tá com 34 vitórias. Phoenix tá com 35. Kings tá com 36, então a diferença é de 2 jogos, perdão. Diferença de 2 jogos. Eu sigo acreditando que se Kings e Phoenix bobearem, o Blazers cata essa 10ª colocação. Sigo acreditando, cara. Sigo acreditando. Sinceramente. Se eles vacilarem, o Blazers vai papar essa seed 10. Porque o time tá jogando bem, cara. O Blazers tá jogando muita bola. Tem que ser mais respeitado o Blazers, tá? Tem que ser bem mais respeitado. E aí, minha gente, pra encerrar de vez aqui a edição de hoje, vou só aqui dar uma passada por cima de Warriors e Lakers. Eu não vou me estender muito aqui nos comentários, porque eu já fiz vídeo, né, falando sobre o jogo. Então, pra não ficar repetitivo, vou só dar uma passada por cima. Ó, o Warriors foi a Los Angeles pra encarar o Lakers. Jogo fora de casa, na Crypto.com Arena. Os dois times, né, com seus principais jogadores à disposição. Warriors com Curry, com Green, com Butler. Lakers com LeBron, com Luka. Geral ali. O jogo em si foi um jogo bem... Sim, é duro falar isso porque na reta final o Lakers incomodou. Mas eu acho que foi um jogo bem controlado por parte do Warriors. Sim, o Warriors, mesmo tomando alguns apertos durante o jogo, foi quem comandou, foi quem liderou, né, durante a maior parte do tempo. Depois que o Warriors virou o jogo ali no fim do primeiro quarto, cara, se manteve na liderança sempre, né? O Lakers sempre ficou ali correndo atrás, sempre ficou tentando diminuir, né? Tanto que a maior vantagem que o Lakers teve no jogo foi de 5 pontos, que foi no primeiro quarto, se não me engano. O Warriors chegou a liderar por 16. Depois ali do segundo quarto do Warriors foi absurdo. O Warriors chegou a liderar por 16. Então, foi um jogo bem controlado por parte do Warriors. Um jogo bem jogado por parte do Warriors também. Gostei bastante da atuação do Golden State. A defesa apareceu em vários momentos. O ataque apareceu bem. Os coadjuvantes, né? O Minga, Podziemski, né? Podziemski ontem meteu 8 bolas de 3. Fez um primeiro tempo absurdo, Podziemski. Moses Moody jogando muito bem também e tal. Então o ataque apareceu. O Curry jogou pra caralho. Especialmente no segundo tempo, né? O terceiro quarto dele foi fantástico. Meteu 16 pontos no terceiro quarto. Fechou o jogo com 37, né? Jimmy Butler não fez um jogo muito explosivo, mas ele apareceu bem no final, né? Cresceu no clutch time. Foi importantíssimo para administrar placar ali no final, em meio à, né, tentativa de comeback do Lakers. Draymond Green fez um grande jogo defensivo. Conseguiu ali um roubo de bola em cima do Luka no final, que foi decisivo para a vitória. Então eu achei um grande jogo do Golden State. Eficiente, né? Conseguiu ali 45% de aproveitamento para 3. 30 assistências no jogo. Só 13 turnovers, então
Achei uma atuação muito forte do Warriors e uma atuação muito errática do Lakers. Se não é ali a reta final de jogo, se não é o Austin Reeves pegando fogo ali no final, cara, a diferença teria sido bem maior. E talvez a diferença mais elástica, ela ilustrasse melhor o que foi o jogo. Porque a real, cara, é que o Warriors foi bem melhor do que o Lakers. O Lakers fez um jogo, na minha visão, cara, bem porco, tá? Uma atitude que eu não gostei, muito desligado durante o jogo, desatento, sabe? Faltando senso de urgência, sabe? Era um jogo muito importante pro Lakers ganhar. Pra se manter na seed 3, pra abrir vantagem do Warriors, do Memphis, do Minnesota. Era um jogo importante pro Lakers ganhar. Jogando em casa, sabe? E os caras entraram desligados, principalmente, aí não tem como passar pano, o senhor Luka Doncic, né? Ontem foi talvez o pior jogo do Luka com a camisa do Lakers. Uma atuação horrível. 19 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Gente, os números não ilustram o que foi o jogo do Luka. Foi um jogo onde ele errou tudo. 0 de 6 para 3 pontos. Foi um jogo onde ele teve zero impacto. Zero impacto. Fez nada. E toda vez que ele caiu no mismatch com o Curry, ele foi humilhado pelo Curry. Humilhado. Então foi um jogo muito fraco do Luka. O banco do Lakers ontem foi uma piada. Piada o banco do Lakers ontem, pelo amor de Deus. Os caras combinaram pra 7 pontos, cara. Ridículo. Ridículo o banco do Lakers ontem. Quem se salvou? Hashimura fez um jogo bom. 24 pontos. O LeBron fez um ótimo jogo. O LeBron jogou muito bem, tá? Depois de um primeiro tempo fraco, cresceu muito no segundo. Veio pra 33 pontos, 9 assistências, 5 bolas de 3. Muito agressivo no segundo tempo. Gostei bastante da volta do intervalo do LeBron. Ele sim mudou de atitude. E o Reeves jogou muito bem. O Reeves foi, né, ao lado do LeBron, o melhor jogador do Lakers. 31 pontos, 9 bolas de 3, crescendo no final, né? A reação, né, a tentativa de reação do Lakers foi por conta do Reeves, né? Mas tirando isso, cara, foi um jogo muito ruim do Lakers. Um jogo porco, como eu falei. O Lakers teve algumas chances de realmente encostar no placar, mas acabou desperdiçando todas por desleixo, por desatenção. Então, cara, um resultado merecido, uma vitória merecida. E, cara, o Warriors é aquilo. Diferença pro Lakers é de só um jogo e meio agora. Se ganha hoje do Denver, o bagulho vai ficar louco. Então, cara, resultado excelente, grande vitória e grande resultado pro Golden State, tá? Então, era isso, tá, minha gente? Era isso que eu tinha pro programa de hoje. Peço desculpas, tá, por ter ficado tanto tempo falando sobre a questão do Ja Morant. Mas é que muita gente tava me perguntando sobre e assim, eu não quero mais falar sobre isso, gente. Desculpa, não quero mais. Não quero. Eu acho um porre ficar falando sobre essas paradas. Eu gosto de falar de basquete, mano. Gosto de falar de jogo. Entendeu? Então, é isso. Peço desculpas se incomodou alguns de vocês. Se você discorda do meu ponto de vista sobre a questão do Morant, irmão, tá tudo bem. A vida é sua, é isso. Não vou ficar discutindo sobre isso, não. Juro, não vou ficar discutindo sobre isso, não. E tamo junto, gente. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.